Este projeto é realizado com recursos da Lei Complementar Federal número 195 de 2022, Lei Paulo Gustavo, aprovado no 13º Edital das Artes na linguagem literatura, categoria circulação e difusão literária. Olá, ouvintes! Este é o podcast Memento Mori, episódio 4. E hoje com vocês, que já vem acompanhando esse nosso percurso podcastado, acabei de inventar uma palavra, vamos hoje falar sobre a indústria da morte. Nossa, aqui comigo Rebeca, mas antes de passar a palavra para Rebeca, quero saber de você. Você sabia que a cada segundo morrem 2 humanos? Você sabia, Beca? Eu já li o livro, então eu sei. Então, você faz vista grossa quando o assunto é a morte? E me fala, para você, o que seria uma boa morte? São com essas provocações que abrimos Memento Mori para falar de um assunto que me surpreendeu bastante a partir da referência que Rebeca, me apresentou de um livro chamado Confissões do Crematório. A nossa querida Caitlin, ou Cat, o best-seller do New York Times. Normalmente eu não leio o best-seller do New York Times, mas como eu acompanho o canal dela no YouTube, tinha que ler. Eu não vi ainda o canal do YouTube, mas eu mergulhei nas páginas desse livro. Para você que, como diz na capa do livro, da Kathleen, é um livro para quem planeja morrer um dia. Você planeja morrer um dia? Pois é, eu não sei vocês, mas sinceramente, até uma coisa que a Caitlin fala em outro livro dela, sobre compostagem, de cadáveres. Que é uma forma que já é legalizada em alguns estados, dos Estados Unidos. Sim. E que é uma forma que, sinceramente, se um dia chegar no Brasil e for legalizada aqui, eu tô super disposta a trocar a cremação pela compostagem. Então, você sabe que é todo um processo, né? Sim. E assim, as provocações de Confissões do Crematório atravessam a história da autora. É bom relembrar que Memento Mori é baseado, a gente traz essas provocações, essa atenção e esse cuidado da morte, o morrer e o luto, e envolvendo a literatura. Então, nós não temos como estar aqui falando com vocês, se não atravessadas também pelas leituras que escolhemos para passear, de uma forma breve, porque é um assunto muito amplo, antigo. Dá para passar umas 3 horas. Com certeza, Beca, com certeza. Confissões. Isso, mas olha, de uma forma, sabe, as curiosidades que a Kathleen apresenta aqui, Então, assim, eu vou aqui falar sobre coisas que chamou muito a minha atenção, Sim. No nosso primeiro podcast, no podcast 1, desde que começamos esse movimento, eu e você falamos do que nos atravessou esse contato primeiro com a morte. Por que a gente está aqui agora terça-feira, E hoje terça-feira, 8 horas da noite. Isso. Gravando um podcast sobre morte. A gente podia estar em casa tomando vinho. Mas eu acho que vai rolar quando chegar em casa. Gente, para vocês imaginarem, nós montamos aqui um cenário, assim, com velas, com... E aí vale a pena olhar no Instagram. Diz aí o endereço do Instagram. Fazendo momento, Eu acho que a gente não teve esse momento ainda, que é o mementomori.pod no Instagram. É só você seguir a gente, se é que você já não veio pelo próprio Instagram. Sim. Que é o episódio 4, que a gente já que a gente fica postando todo o making off lá, com a ajuda do nosso querido Gabriel também, que tá dando essa força no Insta. E com os registros do Moisés Veloso, lá do MV Studio. A gente sempre precisa, gente.
É. Então, assim, E as fotos do Moisés são muito boas, cara. Muito, São muito muito. boas. Não, eu não vou Você aqui vê, é tecer. melhor você pensar assim, a melhor foto que você achar aí no Insta é do Moisés. Não vou tecer elogios para ele agora, não, porque ele tá trabalhando aqui gravando a gente. Mas, Tá. gente, vamos lá, voltando ao assunto. Chega das nossas publis, né? Então, Chega da publi. qual foi a primeira vez que você teve um contato, né? Assim, a Kathleen, no episódio 3, nós falamos sobre A morte morrer na literatura infantil, na forma como a literatura, como existe dentro da literatura infantil, formas de lidar, de sugerir sugestões, esse manejo com a morte e com o luto. E tu sabe, por que a gente relembra isso? Porque a própria Cat, é o nome carinhoso que ela é chamada, É o apelido dela. né, o apelido dela. Ela mesma fala que aos 8 anos de idade, ela presencia num shopping, saiu para um shopping com o pai, e aí ela No Halloween presencia ainda. uma criança que caiu, despencou, e aquilo ali, ela viu aquele corpo, né? E ela diz assim, poxa, ela disse somente com 8 anos é que eu vim entrar em contato, né, com a morte. E ela pensou que poxa, por que não antes? E ela desenvolve toque também, né? Pelo que ela relata, ela desenvolve toque também, que ela fazia certas coisas. Se eu fizer, se eu contar... Ela fala sobre isso, que ela tinha que fazer uma contagem. Ela cuspia na própria camisa. Aí Ela desenvolvia rituais para que as pessoas, na cabeça dela, para que as pessoas não morressem. E assim, né? Falando já que a Becca traz essa parte, e o que é isso? Porque a Cat, ela diz assim, meu pai e minha mãe eram da época que achava que psicólogo era só pra gente, né? Perturbada. Então, quando se desenvolve o sintoma, é uma forma, né, que ela encontrou para lidar com a grande angústia e o mistério e aquela coisa de não saber o que era aquilo. Então, de uma forma, né, para dizer que nós desenvolvemos sintomas quando a gente não trabalha ou silencia, né, essas incógnitas, e ela foi apresentada à morte de uma forma abrupta. Porque antes o pai dela fazia a mesma brincadeira que minha mãe fazia com os peixinhos. Que ela menciona também, que diz que o peixinho do aquário dela, só que o pai dela fez isso, inclusive, para poder trollar a mãe dela. Sim, trollar. Ela utiliza essa palavra na tradução em português, porque eu li primeiro em inglês, que eu sou dessas. Gente, assim... e aí, não por acaso, né? Só falando assim um pouco como ela chegou, né, a construir a história desse livro, né? Confissões do Crematório. E aí, com o tempo, ela, né, foi estudar história, foi a primeira faculdade que ela fez. Depois ela fez uma faculdade. Vocês já ouviram falar? Eu não sabia que existe, né? Existia no Brasil, eu não sei, eu acho que não. Faculdade de funerária. No Brasil, a gente tem cursos de tanatopraxia, inclusive eu já fui atrás. Eu fiz formação em tanatologia, né? Mas ela fez uma faculdade de funerária. Agente funerário. Em alguns estados é exigido, inclusive, essa formação. Eu acho que tem outra série que fala disso também, que é aquele A Sete Palmos. Na série da HBO, né? Eu até salvei na minha lista, porque eu não vi também. Mas eu assisti já são 5 temporadas. Eu sei que eu cansei. Chegou uma temporada aí que estava praticamente repetindo a mesma história. Foi a mesma coisa com o Naruto. Chega. Mas eu já botei na minha lista, né? Não vi me dar spoiler. Interessante. Né? Então, não vou assim, dar spoiler da série. Mas, gente, o que a gente tá aqui trazendo, né? Falando, vocês vão falar da indústria da morte, como assim? É uma indústria? Sim. Sim, é uma indústria. É uma indústria. Porque né? hoje a gente tem essa noção, né? Inclusive, isso foi uma conversa que eu tive com um amigo recentemente, que ele estava com medo ele queria ser cremado porque tinha medo de ser enterrado vivo. Por isso ele queria ser cremado. E aí uma coisa que é legal que a Caitlin fala é de como se desenvolveram começou a se desenvolver nos Estados Unidos essa indústria. Sim. Ela fala, se não me engano, é com a Guerra de Secessão. Não sei nem se é com a Guerra de Secessão,
E aí depois como é que começam as primeiras práticas de embalsamamento, como é que foi, como é que o espaço O da morte ele foi embalsamamento mudando. foi depois. Primeiro veio a cremação, né? Primeiro depois- a cremação. Mas assim, acreditem, eu fiquei surpreendida. Eu fiquei capturada, né? Assim, porque, como eu disse, acho que é uma temática, né? Como ela diz assim, né? Somos animais glorificados que comem, cagam e estão fadados a morrer. Não somos nada mais do que futuros cadáveres. Eu amo essa frase em inglês. Olha, dizer uma frase dessa, não sei o que é que você do lado de lá aí tá pensando, mas assim, o que é ser destinado a ser um cadáver? Né? O qual profundo essa pergunta chega para você? É uma pergunta. O que é ser destinado a ser um cadáver? Né? Então, assim, que eco isso faz para você que está aí escutando? Até que ponto, e aí é onde está as maravilhas das voltas da escrita da Kathleen, que até que ponto fazer uma vida valer, né, a partir de passos, sonhos, movimentos, ainda que o destino seja Seja isso. isso. Tem aquela, ela até inclusive cita, né, em latim, eu não lembro como foi que ficou a tradução em português, que ela fala media vita e morte sumus. Sim. Que a Joyce traduziria mais ou menos como e em meio à vida nós nos encontramos na morte. Mais ou menos isso, nós estamos na morte. Estamos. E ter essa percepção de que nós não só somos futuros cadáveres, mas todos que conhecemos e amamos também são. E aí, vamos transitar aqui, né, de uma forma, pegando um percurso do que ela traz, desse contexto, de como foi impactante para ela, quando ela terminou, né, o curso dela de História. Foi trabalhar no crematório. Mas veja bem, do que ela escreveu? Ela escreveu sobre bruxas, ainda que fosse uma ficção, ela sobre bruxas que pegavam bebês. Né? Ela procurou na literatura as bruxas que eram queimadas e tudo, de uma forma fictícia, né? Mas ela procurou, ela foi, esse assunto, né, cresceu dentro dela. E não por acaso ela procura, né? Primeiro ela passou por um estágio, era num hospital. Né, assim, digamos que o ensino médio, né, diz assim, foi dito para ela, se vocês quiserem, os alunos quiserem serem contratados, vocês têm que trabalhar como voluntários. Ela foi trabalhar num hospital, né, e daí esse contato, né, com o quê? Com um corpo que um dia teve vida. Sabe o que me chamou a atenção? A gente não está aqui, a gente está falando das provocações, né? Para falar também desse contexto. Sim, de como, apesar de a gente pensar, mas é um livro de relatos, mas, gente, isso é literatura também. Claro. Pra gente, no Brasil, chega muito próximo do gênero crônica, né, Yane? Sim. Eu achei muito próximo do gênero crônica. Sim, mas olha, uma coisa é preciso deixar claro. Todas as histórias que Kathleen reúne aqui são verdadeiras, os nomes também são verdadeiros, né? Então, assim, depois desse momento que ela passou por esse estágio, ela se candidata a trabalhar num crematório. E ela queria e ela queria criar a sua própria agência funerária, a Bela Morte. E como isso, ela sustentou isso, por que ela pensava na Bela Morte, né? Por isso a provocação, o que seria uma Bela Morte? Porque a Kathleen, ela diz que para ela uma Bela Morte, e isso foi uma parte que me tocou muito, tipo, que ela saiba, né? Que foi isso? Não, foi só porque se isso ficar muito, vai ficar difícil de tirar da caveira. Tá bom, é uma vela, gente, que tá aqui perto da gente. É só pra facilitar, né? Na hora de tirar da caveira. Então, assim, quando ela fala sobre a arte de morrer, né? O que seria essa bela morte, né? Assim, seria continuar, né? A escolher a dizer, a viver, construir algo em que ela pudesse seguir até o fim, digamos, nas minhas palavras, como sujeito da própria história. E aí, Beca, eu vou abrir um parêntese, porque recentemente o Antônio Cícero, né, poeta, ele fez a escolha
né, suicídio assistido Sim. lá na Suíça. E as palavras da Kathleen, quando ela diz que essa boa morte que ela pensa para ela, é que ela pudesse, ou que ela possa, né, que aí fica no fantasiar, no devanear que ela traz, eu Dos gosto muito. devaneios, ela que depois ela diz que meio que cai por terra, mas que ela vai continuar Que a firme. gente não pode escolher o tipo de morte que Sim. quer ter. Ainda que trazendo Antônio Cícero em memória e em homenagem também à atitude corajosa de querer preservar as memórias, Sim. as lembranças, né? De não estar à mercê, que em algum momento a Kathleen toca Quando ele nesse foi ponto. Alzheimer também, ou foi Parkinson? Não lembro qual Não, foi. o Antônio Cícero? É, Não, ele começou a perceber que não ele, lembro. né, não Ele estava mais tinha... conseguindo fazer as leituras, que era o que, né, era o sabor do desejo dele. As leituras, as recordações, as lembranças, os Parece que não estava escritos. ligado a nenhuma patologia. Não era algo. Ele começou a perceber que estava, né, começando a perder. Então, até que ponto essa coragem, né, de até na morte poder escolher como viver, sabe? Então, assim, porque escolher não viver de qualquer jeito Isso. é um ato de coragem na minha forma de deixar claro aqui, né? Então, ela é muito nova, esse livro foi lançado há 10 anos, né? Foi em 2014 no Foi. Brasil, traduzido em 2016. Foi bem recente, ele é relativamente recente, né? E também hoje já tiveram até outros livros dela também. Uhum. Né? Mas assim, muito atual nessa coisa de provocar algo que a gente não tem como controlar, porque é isso que também vem nas entrelinhas, porque por mais que a gente esteja aqui para falar dessa indústria da morte, que é o que Kathleen menciona nesse livro, né, Confissões do Crematório, uma coisa, ao meu ver, atravessa a fala dela o tempo inteiro nos escritos dela, é essa relação de cuidado com a história. Todo cadáver que ela começava a limpar, a cuidar. Começa fazendo a barba, né? Nossa. Começa fazendo a barba do senhor, que ela como até compara com Byron, né? Lord Byron. Ela pensa na história, né? Que história teve essa pessoa? E depois da questão até de pegar uma matriarca, a mulher que era a matriarca da família, que morreu em casa, que tentou cercada pela família, né? Uhum. Olha, não tem como não ler esse livro e não pensar na minha morte. Como eu disse em algum podcast nosso aqui, né, e deixei já escrito no meu próximo livro que vai ser publicado, eu quero ser cremada. Eu tô trabalhando, é o que eu tô trabalhando nele, eu lembrei. Então, a Beca tá trabalhando. É que eu tô trabalhando nele, eu lembrei do trecho. Pois é, seguido mas olha, até para o trecho do Schopenhauer, eu acho. Isso mesmo. Citação Schopenhauer. Isso, né? Mas olha, quando eu me vi sujeita, né, desse escrito, quando a Kathleen nos diz que a primeira parte do corpo humano que queima, tá aqui, olha, né, é o tórax, é a parte mais larga do corpo humano e leva mais tempo para queimar. Para queimar. Né? Leva mais tempo chamas para precisam queimar. de temperatura adequada também, é tudo Isso. Uma coisa, e quando sai somente aquelas cinzas, aquela cinza fumegante. Olha, né? E curiosidades, eu não sei, hoje eu não tenho marca-passo, mas quem tem algum metal dentro do corpo, e aí, gente, assim, ela foi trabalhar num crematório, então ela chega de cara sabendo que as pessoas na indústria estadunidense, né, então, paga, se a pessoa quer ver o ente querido, presenciar a cremação, tem que pagar. Paga até para você ver, porque como ela mesma explica, uma vez que a pessoa morre, o corpo ele começa a entrar em decomposição. Então, às vezes, a sua tia querida, que morreu há um dia ou dois, que estava lá guardada na geladeira. E aqui no Brasil isso não é tão comum, né, Yane? Porque geralmente a pessoa morre horas depois, ela já está sendo enterrada. Mas nos Estados Unidos a gente tem essa questão cultural, que lá às vezes pode demorar até semanas para enterrar uma pessoa. Isso. E aqui é mais rápido, então para a gente não é tão perceptível. Mas para eles que têm essa demora, a decomposição ela vai se instalando. Então é necessário sim pagar, porque você vai encontrar alguém completamente diferente. Agora, o que eu acho massa, uma provocação que ela traz, né? É possível enganar a morte? Porque o tempo todo ela diz assim, ela na época estava, na ocasião, estava com 22 anos,
Ela demorou 6 anos para escrever esse livro, né? Ela trabalhou 4 anos nesta primeira empresa, né? Depois foi fazer essa faculdade na funerária. E, né, e assim, e depois foi trabalhar em Los Angeles, enfim, também nesse ramo, né? E uma fantasia, eu tô falando a nível, né, do imaginário, que ela sempre tinha a cada morto, quando ela, a cada dia que ela ligava os fornos para poder cremar, e assim, as pessoas que tinham mais gordura corporal Sim. eram colocadas primeiro, né, nos gavetões, crianças e bebês, né, e Era pessoas... o contrário, crianças e bebês primeiro. Não, eles têm. Não, é não. Quem demora mais vai Mas primeiro. o bebê Aí no só final, colocar... no final do realmente eu dia é confundi. que era bebê e quem tinha menos massa corporal. Que queima na época que o forno já tá bem quente, queima. É engraçado até pensar na gente dessa forma, né? Eu fiquei pensando, nossa, primeiro, né? Hoje eu não tenho nenhum marca-passo, mas é preciso tirar. Cada vez, ela narrando, a gente não sabe o que tem por trás, né? Sim. Mas assim, quem trabalha nessa área, então assim, a pessoa tem que tirar, pega o bisturi, Sim, tira aí a o pessoa marca-passo, porque senão ele estoura. É uma prática do... Acho que quem faria, eu não sei se aqui no Brasil, mas seria uma prática do tanatopraxista. Lá nos seria, Estados Unidos é o agente funerário, o né? agente funerário, que acho que seria uma prática talvez do tanatopraxista. Me corrijam aí se eu estiver errada, por favor. Pois é. Se o corpo aqui no Brasil é preparado, né? Não sei. Não, No aqui a hospital. gente tem também, mas então quem prepara é a funerária. Mas no caso, eu tô falando de metais, quando do tem um metal não, mas marca-passo. provavelmente quem É deve esse retirar caso. a funerária mesmo. No caso dela, ela narra, ela abrindo e tirando e tal. Fazendo a drenagem também, essa Justamente. coisa da drenagem do sangue. Eu lembro até da cara de um amigo meu quando eu expliquei isso pra ele. Como é que isso era feito, né? Sim. E ela vai falando uma coisa que eu gosto muito do livro dela, é como ela fala sobre os nossos rituais de morte. O que tem e a nossa aversão, como a nossa aversão à morte, ela se estende aos cadáveres. E a gente percebe, e às vezes e até ela fala desse engano que tem na própria indústria funerária, de que as pessoas tratam o cadáver como se ele fosse imediatamente transmitir 1 milhão de doenças e todo mundo fosse ficar doente simplesmente de lidar com ele. E assim, e aí um dado, porque o livro é todo baseado em dados, ela fez uma Sim. pesquisa bem profunda, e assim, até, né, o começo do século XX, mais de 85% dos americanos ainda morriam em casa. Então, nos anos 30, né, 1930, é que veio essa tal da medicalização da morte e passou, né, assim, essa coisa dos hospitais, né? Isso, assim, porque antes quem lidava com a morte eram as mulheres. Uhum. Que ela menciona isso muito forte. A mulher era a mulher. Quando toda vez que uma mulher dá à luz, ela cria também uma morte. E esse espaço de morte era o espaço da parteira. Primeiro o espaço da luz era o espaço da parteira. Era também o espaço da mulher. Que era elas que lavavam o corpo. E com a medicalização, a gente foi perdendo essa questão do ritual. Aí você decide se isso é bom, se isso é ruim. Mas eu pessoalmente, depois de ler o livro da Caitlin, depois das minhas experiências com a morte, 2 coisas que eu gostaria para o corpo dos meus entes queridos. Uma é que eu tivesse a chance de lavar o corpo deles. E a segunda, em muitas culturas, inclusive, isso é uma prática, né? E a segunda é que, principalmente se eles forem queimados ou virarem compostagem, que não aplicassem formol nem nada. E é algo que ela diz, assim, por exemplo, até depois de morto, a indústria da morte quer enganar, né, assim, a morte através dessa maquiagem. Sim. E, assim, as histórias que ela narra, os familiares, assim, ficam mesmo querendo, né, que tipo assim... o rosto, e ela fala, ela precisa, né? Que se pareça o máximo com quando a pessoa estava viva. Mas como se parecer? Como? São provocações que a gente está lançando para vocês também, gente. O corpo fica pálido. Ela mesma disse, não tem mais sangue circulando. Não. Então a palidez é inevitável. E a forma, né, que ela narra tem uma senhora que a dentadura, é uma senhora de 90 anos, e a dentadura tinha ficado no hospital e ela subiu no cadáver porque ela tinha que abrir, e já estava o corpo, né, bem... Sim, rigidez. Ela tinha que abrir para botar
um papel, uma coisa que Para uma não ficar bocadura. para não ficar aquela coisa caída. Isso. Porque não Agora, pra quê? Né? Veja só, o que é esse nosso imaginário sobre o corpo, né? O que se preserva ali? Mas ela tem todo o cuidado em cuidar das histórias que ela vai pegando, né? Assim, tem nas até um bordas. comentário irônico dela num dos casos, né? Que é um cadáver que estava lá há um tempo, aí já tá com a pele começando a soltar. Isso. Aí ele diz, mas não tá nada parecido com, eu não lembro se era a tia. Ela diz, se você visse, eu também não ia acreditar. Lá eu lembrei, eles envolvem com aquele, digamos, o nosso plástico filme, envolvem. Porque o corpo fica inchado. Isso. Não, e teve uma família que levou até a meia calça, era para botar uma meia calça. E ela chegou pro o coordenador, o administrador lá e disse, a gente tem que botar mesmo? Aí ele falou, a família tá pagando, a gente tem que colocar. Mas vai ficar por debaixo da roupa, a gente tem que colocar. Então, assim, a provocação agora é, pelo que a família tá pagando, né? Aí tem até uma coisa que a Caitlyn disse que eu acho que é muito interessante, que ela disse que um corpo morto, ele não precisa de mais nada. Isso pra mim. O corpo não precisa de mais nada. Quem precisa são as pessoas que ficam. Beleza, mas aí ela traz uma coisa, né, muito interessante pra gente pensar aqui. Deixa eu O pegar, lugar anotar. da crença. Sim. O lugar da crença. Porque o que ela diz? Ela traz, ela faz uma comparação, por exemplo, os tibetanos, eles pegam o corpo, colocam lá nas árvores altas, Sim. né, para os pássaros comerem os corpos. Então, eles pensam, através da crença, que o corpo, o espírito sobe, né, se eleva, sai do corpo e eles oferecem, através desse ritual, o corpo para os pássaros comerem. Os índios... Ela cita também uma tribo, inclusive, que tem... Na Amazônia. Né? Que tem também terras brasileiras, que ela cita o governo brasileiro, que eles consumam, eles vêm de toda parte para consumir. Wari, W-A-R-I. Os índios Wari, a tribo Wari. Eles consomem os mortos, a carne dos mortos. Mas até 1960. Sim. O canibalismo, eles faziam... Gente, eu não sabia dessa história, mas eu acho massa poder percorrer através desse projeto, desse momento, né? Esse tema e o quanto que a crença é também um fator relevante. Sim. Porque, veja bem, os índios, né, os Wari, o que eles faziam? Quando morto, as mulheres faziam uma massa de milho para pão, a carne do morto era assada, colocava dentro para comer. A aldeia lá, se né? reunia, era uma coisa que reunia os parentes, reunia todo mundo. Mas tinha que destruir tudo que ele tinha feito. Plantação, casa, mas a família continuava acolhida. Sim. Em 1960, o governo brasileiro proibiu os índios... Aí entra a clássica, entre aspas, no sentido de ser algo, infelizmente, antigo, infelizmente, algo que acontece desde 1500 e me esqueci, que é a violência contra os povos originários, que a gente entra em outro ponto, que é essa destruição sistemática, extremamente violenta de um conjunto de crenças. Que diz que é antigênico, que é isso, que é aquilo. Então, e ainda voltando em prol também da questão do cristianismo, de uma evangelização forçada. De uma promessa, de uma promessa. Entra a promessa. Tem também, inclusive, eu não lembro agora o nome dela, que o livro dela é Aika Kiritama, Eu Moro na Cidade, eu até comprei o livro dela recentemente, que ela fala do peso dessa evangelização para os povos dela. Essa promessa, né? Essa promessa que é antiga e que, de alguma forma, tem o peso da sustentação do enigma e do mistério. Sim. Mas a provocação é até que ponto isso, digamos, é uma forma de controlar também. É uma forma de controle também. O que eu acho legal da One Coisa, mudando para outra região, né? Que ela fala que ocorre nas ilhas da Indonésia, em Java, né? Que toda a cidade se reúne quando alguém morre. E aí eles simplesmente, né, seguram o morto, os parentes mais próximos, e lavam esse corpo. E aí isso. E aí ele fala sobre a palavra que ele diz, estão na tegel,
que tem aqui, que é se tornar capaz de fazer algo odioso, abominável e horrível sem pestanejar. Fazer isso apesar da repulsa. Uhum. E aí também lembrar, outro dado que ela traz, né? Aqui a gente está percorrendo os tipos de crenças, né? Que espalhadas pelo mundo inteiro. Quando Aí a gente fala. já te interrompendo, só para finalizar, diz que as pessoas enlutadas fazem isso para se tornar pessoas para se livrar da dor. É uma forma de abraçar o sofrimento para que eles sintam o próprio desconforto e encarem o momento. Para que eles possam, nas palavras delas, para que elas possam libertar os próprios corações. Agora, desculpa. Beca, e assim, né? Libertar da dor. Aí vamos lá. Se fosse possível, você compraria a sua imortalidade? Não. Eu já Caraca! escrevi isso, eu tenho uma história de fantasia sobre isso, inclusive. Gente, pensa aí do lado de lá, né? Se fosse possível, caraca, olha, eu me perdi aqui. Porque, veja bem, a gente vive aqui algumas enganações, né? Sim. Em relação a uma coisa é viver a longevidade, Sim. né? A Kathleen até passeia por isso. A gente sabe historicamente, em outras fontes literárias, o quanto que a longevidade, cada vez mais, né? Estamos aí chegando aos 80, 90. E melhor com qualidade de vida. Isso. Mas veja bem, ter uma longevidade atualmente, isso não significa, né, que a gente vá se eternizar. Dessa forma corpórea, a gente vai tendo limitações. Mas aí, vamos lá, pensa aí, né? Eu acho que tu foi pay-buff dizendo que não compraria. Caraca, eu fiquei assustada com essa pergunta. Eu acho, sabe, é tão misterioso, até porque o espelho vai revelando as nossas mudanças, né? Assim, corporais. E aí, voltando aqui para esse ponto que a gente estava falando dos rituais. Na Índia, e a indústria da morte envolve o quê? Por exemplo, o rio Ganges é um santuário. Tem um problema. Mas é caríssimo para poder. Ecológico terrível envolvendo isso. E assim, é ecológico, mas é caro. O ritual indígena é ótimo. O ritual indiano, né, em relação a viver essa coisa do corpo jogado no rio Ganges, onde, né, a água leva, o espírito se eleva, é caríssimo. Aí o que eles fazem? Muitos dos indianos que não têm condição, à noite, escurão, madrugada, colocam lá. Eu não sei se é da população hindu. É da população hindu? Aham. Que aí eu não lembro, porque também tem outras denominações religiosas, né? Sim, sim. Aí eu não lembro se é específico deles. Bom, então assim, dizendo isso, que há várias formas, né, de pensar nesse corpo que habitamos, há várias formas sendo, né, pensadas e registradas na história da humanidade, dessas crenças. E aí, voltando, como a Kathleen traz essa diferenciação, que eu achei riquíssima, foi bem pontual, quando ela diz da diferença entre o corpo para a indústria estadunidense, né? Que é, por exemplo... E talvez para a nossa também. Arrasou. Para a nossa também. Porque eu não sei se eu falei em algum podcast, eu acho que sim, que eu fiquei, sabe, impactada no momento que eu fui tirar os restos mortais, né? Do meu pai para cremar, como foi assim, sabe? Parecia que não tinha esse trato. Era vender uma urna por R$500. A minha cachorra, minhas duas cachorras que foram cremadas, até agora meus parentes todos foram enterrados. Meus parentes são mais tradicionais. É um comércio. Um comércio. A minha cachorra, cara, me ofereceram uma urna de R$300. Tipo, um cachorrinho, ela pesava 17 quilos, ela não pesa nem 600 gramas depois de cremada. E aí é a Kathleen que chama essa atenção nesses escritos, quando ela diz assim, em relação ao corpo
a crença, o ritual do espírito que sai do corpo quando o corpo morre, né? A diferença entre os tibetanos, os índios, o Ari e a indústria Os indígenas. e a indústria A indústria funerária. funerária Indústria funerária. é que os Estados Unidos só querem, no caso, que ela está falando É, dessa ela área, da fala- Califórnia falando especificamente. do lado dela, né? Califórnia, São Francisco, ali onde ela, né? Mas veja bem, é que eles cobravam. E na ocasião eram $900 para, né, digamos assim, só adentrar lá na porta. Mas enfim, cremação, arrumação. Tem uma parte que ela diz assim, que uma pessoa chegou, a mãe morreu com 92 anos, e aí ela queria ver a mãe antes do ritual, né? Uhum. Ainda era cremação. E aí a Kathleen disse, você tem que pagar $170. Sim, porque Aí precisa da maquiagem. Isso. Aí ela, você tá me roubando. E a Kathleen disse que era assim que funcionava, né? E foi entender, e parece que entra processo também. Sim, porque a pessoa, aquela coisa que a gente estava falando no começo, a pessoa ela não está acostumada com como é que a pessoa, como é que vai ser seu ente querido depois que morre? Ele não vai ser a mesma coisa. Principalmente depois de 2 dias numa geladeira. Mas sabe, uma coisa, a pegada que me pegou, A pegada que me pegou foi, eu senti, esse tipo de escrita me captura. Algo, né, de real, num contexto de pensar a sensibilidade, né, que envolve estar vendo corpos, quando ela diz que, né, ela começa a despertar, diariamente vendo corpos mortos, e ela começa a despertar para esses instantes da vida, né? Desse futuro que a gente não garante. E aí uma coisa que me chocou, que eu me emocionei muito, foi quando ela fala da primeira vez que ela vai buscar bebês, né, no hospital, e aqueles bebês, a narrativa dela, quando ela diz, por que aquele bebê ali me tocou tanto? E ela disse que chorou muito, e para mim foi muito forte essa parte, porque ela diz, ela pensa, né, no futuro que aquele bebê não teve, mas ela também percebeu alguns pais que e aí eu tô narrando, né? Assim, alguns pais que, tipo, não foram nem buscar as cinzas dos bebês. Aquela coisa, a gente não sabe o que há por trás desse ato, claro. Mas aí, às vezes, você pensa, é inevitável se perguntar, será que esse bebê era realmente desejado? Aí são provocações a nível do contexto subjetivo, né? Será que é um momento de dor tão grande que, não tendo outras maneiras de lidar com a dor, eles preferem tentar o esquecimento? Ai, gente, que é uma aí eu coisa lembrei... que passa muito também quando Desculpa te cortar. Não, eu Mas que te é uma coisa contei, que passa perdão. também da questão de que acontece com muitas mulheres que sofrem abortos, principalmente abortos espontâneos. Que às vezes ela tá querendo aquele filho, mas é uma gravidez que não se dá, e ela tem todo aquele processo de luto. Mas uma coisa puxa a outra. Tu sabe o que eu lembrei agora? Uma parte, para mim foi uma coisa assim, eu não queria parar de ler, porque é uma coisa mesmo que olhar de frente, né, assim, tem uma autora é um autor, acho que foi Sartre, aí depois eu vi nos escritos de Neuza Santos, que a gente não consegue ver, olhar de frente a morte e o sol. Mas olha, quando essa parte, a Kathleen chega um dia e o colega dela diz assim, não era o Mike, era o gerente, digamos, aí diz assim, Kathleen, ela abriu assim, como assim? Pega aí essa perna. Como assim? Era uma perna. A mulher teve diabetes, amputou a perna, aí mandou a perna para ser cremada. Eu acredito que, eu não sei se aqui no Brasil a gente tem algo semelhante pela lei, né? De fazer essa certidão de óbito para as partes. Mas tu sabe o que me provocou a falar aqui? O quê? O luto de perder um membro, uma parte do corpo. É um luto que se inscreve aí. E é algo que não é percebido também. É algo que dificilmente é percebido. Inclusive, tem até o que a gente já ouviu várias vezes, a classificação da dor fantasma. Sim. Às vezes a pessoa perdeu a perna e continua sentindo coceira naquela perna, mas cadê aquela perna?
Sim, né? Pode ser o Então, braço, sei lá. me provoca a pensar isso, né? Assim, a elaboração de um luto, alguém que andava com as duas pernas, alguém que vai ter que aprender a seguir com a vida, né? Lidar com essa dor da perda, inventar essa nova forma né? De seguir, né? Com o que ficou, né? Sim. Não é isso que a gente tenta fazer, né? Ah, o Seguir. tempo. Assim é o tempo todo. Às vezes são com lutos mais perceptíveis, às vezes são com lutos menos perceptíveis. É uma mudança de emprego, é um divórcio, é um parente realmente que morre. E aí eu me lembrei num outro livro que não tem nada a ver, mas eu sou fiel à minha intuição. Perdas necessárias, né? Assim, e aí pensar dessa coisa que a gente está o tempo todo perdendo mesmo, mas ao mesmo tempo ganhando, né? A gente perder e ganhar é uma construção, né? A nível de vida. Simbolicamente, a gente avança nos dias, os dias se vão para nunca mais voltar, Sim. né? Mas, ao mesmo tempo, nessa construção do que é possível seguir em frente, a gente vai editando essa vida, né? No sentido de o que é que a gente está fazendo aqui, Uhum. né? O que a gente vem falando nos episódios, falar de morte ou falar de vida, Sim, né? Então é a entender gente, que passa a mesma moeda. então, e aí, né? Assim, né, o papel que a morte tem em como vivemos nossas vidas. Eu acho que a gente deixar essa provocação aqui, quando a gente trouxe a referência desse livro, né? Confissões do Crematório, um livro para quem planeja morrer um dia, um best-seller da Kate A edição Litthoff. da Dark Side também lindíssima. Sim, né? Então, Dark deixar... Side que vem aí Ai, se gente, eu superando. Me achei... patrocina a Dark Side. O que fica como lição, né? Assim, quando a gente pensa que somos destinados, né? Nosso futuro é sermos cadáveres ou pó, né? Tu és pó e Ao pó voltará, ao retornarás. pó Aí lembra até o retornarás. Yehudá, né? Do que ele dizia, ao homem retornarás, aquele poema dele. Sim, Que o próprio sim, Yehudá, ele fala, e ao homem né? retornarás. O Yehudá é incrível. Então, eu acho relevante, né? O papel, a gente pensar no papel que a morte tem, né, em como vivemos nossas vidas e assim há algo que se perde quando a gente não abre uma porta, né, dentro de si, dentro do nosso pensamento, dentro das nossas reflexões, dentro das nossas construções, dentro dos nossos sonhos, né, é algo que se perde quando a gente não dá lugar para a morte, né? Que isso é parte da vida, né? A morte é um dia que todo mundo vai viver, até tema, Tem o né? livro A Morte é um dia que vale a pena viver, que eu já li O também. livro Eu já também, li. né? Então, assim, e assim, né? Vale para mim sempre relembrar um autor que para mim é muito caro, tenho aqui, que é Sobre a Brevidade da Vida, do Sêneca, A né? cena que é incrível, um dos estoicos, né? Estoico, né? O estoicismo para mim é uma referência. Inspirou a psicologia também, a TCC. Sim, né? E não somente, eu acho que áreas mesmo, né? Assim, mais específica, de pensar a vida enquanto construção e enquanto fim, né? Também. Sim. Então, assim, caro Caro ouvinte, ouvinte, caro fica ouvinte, aí mais um convite, mais uma provocação. Eu sim. sei que às vezes pode parecer ser um pouco doloroso, parece que a gente tá tacando o dedo, tacando sal na ferida, né? Falando tanto assim de morte, para algumas pessoas as descrições podem ser um pouquinho desagradáveis, inclusive. Mas Então, assim, ter sangue correndo pelas veias, né? É também pensar que o corpo é esse receptáculo, que dentro de nós temos né, uma vida subjetiva que envolve pensar um caminho e que envolve nossas crenças, que envolve um alcance limitado, né, sobre não somente sobre a vida, mas principalmente sobre a morte, né? Então, Memento Mori
Lembra-te de que vais morrer ou lembra-te de que és mortal? Isso. Lembra-te de que és mortal, né? E enquanto a morte não vem, inventa o teu viver.